Saudações lobatianas! Meu nome é Luiz Henrique, eu sou o criador aqui do Memórias do Pica-Pau Amarelo. Eu já estou há quase 10 anos produzindo conteúdo voltados para a obra de Monteiro Lobato, buscando sempre preservar a minha essência e principalmente a minha criatividade. Meu nome é Cléo Monteiro Lobato, eu sou bisneta de Monteiro Lobato e eu tenho me dedicado esses últimos 6 a 8 anos, meu Deus do céu, como o tempo passa, a promover e manter o legado do meu bisavô e a memória dele atualizadas e vivas. No vídeo de hoje, a gente vai revisitar a gênese do livro Reinações de Narizinho, onde tudo começou. Esse livro, Reinações de Narizinho, não só viria a mudar o rumo da carreira do meu bisavô, como também mudar o rumo da literatura infantil brasileira. Vamos te contar desde o início como é que surgiu o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra que moldou tantas gerações até os dias de hoje. É isso mesmo, Luiz. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não conhece o nosso trabalho, para seguir a gente lá no Instagram. Lá a gente faz um monte de post interativo, conta um monte de detalhes e é super rapidinho seguir a gente. E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nenhum episódio de Lobato com você e eu. Roda a vinheta! A nossa história já começa de um jeito bastante curioso. De acordo com a biografia Monteiro Lobato, Vida e Obra de Edgar Cavalheiro, tudo começou com uma partida de xadrez. É isso mesmo. Estava lá Monteiro Lobato jogando xadrez com Toledo Malta, um amigo, que tinha o pseudônimo de Hilário Tácito, quando ele escutou a história desse peixinho que passou um tempo aqui na superfície, tempo demais, e quando voltou para a água, esqueceu como nadar e se afogou. Pois é. E Monteiro Lobato ficou fascinado com aquele conto do peixinho que desaprendeu a nadar. A história mexeu tanto com a imaginação dele que em 1917 ele começou a anotar ideias de rascunhos em um caderno que ele tinha do que viria a ser o futuro embrião da história de Narizinho. E o mais curioso é que nessa história, Narizinho se chamava Nenê. E o desenrolar da história é completamente diferente, né? A história toda conta a história de 2 irmãos, Nenê e Joãozinho, que estão lá passando o tempo fazendo pescaria com uma peneira. Vocês já fizeram pescaria com peneira, né? Eu fiz. Na história, durante a pescaria, os dois capturam uma traíra, o que causa grande euforia, até que um deles, encantado e curioso, começa a imaginar os peixes como se fossem gente. E então surge ali um casamento de peixes, com direito a cortejo, coroação e até uma cerimônia conduzida por um padre baratão e um coro de grilos. Só que tudo isso não passa de um sonho, e quando o Nenê desperta, percebe que tudo era fruto de sua imaginação. Outra personagem já começa a aparecer aqui um esboço, que é a personagem Tia Anastácia. Só que aqui nessa história da Nenê e do Joãozinho, ela se chama Tia Joaquina. A tia Joaquina foi uma antiga escrava da família de Lobato e serviu de inspiração direta para esse conto. Isso porque a tia Joaquina da vida real costumava pescar nos riachos da fazenda. E essas lembranças da infância de Lobato foram justamente o ponto de partida para o nascimento dessa narrativa. O embrião do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E como eu sei que para você essa informação é muito inédita, quer dizer, não é em todos os lugares que você encontra que Monteiro Lobato já tinha escrito um rascunho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, mas você pode ler toda essa história escrita à mão pelo Lobato e depois transcrito por máquina de escrever, porque eu vou deixar um link aqui para vocês na descrição para vocês lerem toda essa historinha vocês mesmos completa, que tá arquivada na USP, tá, gente? Mas foi somente no dia 25 de dezembro de 1920 que Lobato lançou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado. A minha ideia foi batatal e exclusiva. Naquele tempo, as crianças estavam totalmente acostumadas a lerem contos de fadas e histórias estrangeiras, basicamente todos traduzidos da Europa. E é aí, gente, que entra o grande diferencial de Monteiro Lobato. Pela primeira vez, tínhamos numa história infantil uma personagem protagonista genuinamente brasileira, que tinha aventuras em cenários brasileiros, com bichos, plantas e pássaros brasileiros e comidas típicas brasileiras.
Narizinho é descrita como uma menina morena, de olhos pretos iguais jabuticaba. Curiosamente, na capa, ela é colocada como loira. Mas dentro, as ilustrações são em preto e branco, ela tem cabelo preto e olho preto. Lá no sítio, ela vive com a sua avó, Dona Benta, e a tia Anastácia. E a sua eterna companheira de aventuras, a sua boneca. E curioso que o Lobato escreve assim: tem apelido? Yaya, Nenê, Maricota. Não, seu apelido é Narizinho Arrebitado. E o mais interessante é que, com o passar dos anos, o próprio Monteiro Lobato foi moldando e adaptando a sua própria história. Isso conforme elas eram lançadas. Algumas situações e até características foram alteradas por ele. No caso, os personagens foram sendo ajustados. Um exemplo disso é que Narizinho, nas primeiras versões, era descrita como netinha órfã de pai e de mãe. Essa edição, a original de 1920, foca exclusivamente nas aventuras de Narizinho. E a história contém muito mais aventuras do que simplesmente a versão que a gente conhece de hoje em dia. Tem uma cena em que um escorpião negro aparece e tem um duelo com o príncipe, e quem salva a situação é a Emília, que fura os 2 olhos do escorpião. Inclusive, também na versão original, Lobato coloca muito mais cenas em que ele critica diretamente a igreja. É muito interessante a versão original. Calma, muita calma. Entre janeiro e fevereiro de 1921, Monteiro Lobato publicou novas histórias sob o título de Lúcia, a Menina do Narizinho Arrebitado, nas edições 61 e 62 da Revista do Brasil. Lembrando que essas histórias eram totalmente inéditas e não faziam parte do livro de 1920. Em 1921, Monteiro Lobato incorpora essas novas histórias à história original da Menina do Narizinho Arrebitado e transforma o novo livro numa edição escolar. Essa nova versão tem um formato pequeno de brochura, capa mole, papel super fino, quase papel bíblia, e algumas ilustrações somente. As ilustrações são feitas por Voltolino. Lobato escreve para o seu amigo Rangel que ele fez uma tiragem audaciosa de 50.500 exemplares, gente. O livro fantástico, o livro Furacão na Butucundia, nos conta que Edgar Cavalheiro, lembra o biógrafo de Lobato, escreve que Washington Luiz, que era o governador do estado de São Paulo, vai fazer uma visita junto com o seu secretário do interior às escolas públicas. Lobato devia ter alguma informação que isso ia acontecer, porque ele distribuiu 500 exemplares do seu livro, essa versão escolar, para as escolas públicas do estado de São Paulo. Quando Washington Luiz chega lá e vê aquele livro usado, amado, muito lido, ele percebe e diz para o seu secretário do interior, o Alarico Silveira, diz o seguinte: se esse livro anda assim tão escangalhado em tantas escolas, observou o Dr. Washington Luiz, é sinal que as crianças gostam dele. Indague de quem é e faça uma compra grande para uso em todas as escolas. Pedido feito, pedido atendido. Em 2 dias, como o Lobato já tinha impresso 50.500 exemplares, em 2 dias ele entrega para o almoxarifado 30.000 exemplares. Ó, que bacana. Nossa, Cleo, que interessante. E por falar em Voltolino, olha só que curioso, foi ele também quem ilustrou a Narizinho em uma publicidade do Guaraná Espumante, publicada no estado de São Paulo no dia 16 de janeiro de 1921. Ou seja, Narizinho já era rosto de marketing desde sempre. Antes mesmo do sítio ganhar todos os seus personagens e história, a Menina do Narizinho Arrebitado já brilhava como garota propaganda em páginas de jornais do país. Um ponto interessante, curioso, que é bom de ser levantado, é que Lobato, por ser o autor, o editor e o revisor, a cada edição que ele imprime dos seus livros, ele modifica um pouco, uma palavra aqui e ali. Na versão escolar de 21, ele modifica um pouco o fato da Emília. Agora ela passa a falar:
mas ainda não pelas pílulas do Dr. Caramujo como a gente conhece. E é nessa versão que o Pedrinho aparece pela primeira vez, só que de um jeito bem diferente do que a gente conhece. Aqui ele também é um menino órfão que vai morar com Dona Benta. E o primeiro encontro entre ele e Narizinho é cheio de bate-boca e implicâncias, bem distante daquela amizade que a gente veria mais tarde nas novas adaptações. Como um bom empreendedor, Monteiro Lobato estava sempre antenado à opinião do seu público, né? Então ele realmente lia todas as cartas de diretores de escolas, de professores e tinha todo o cuidado de responder ele mesmo todas as cartas que as crianças lhe enviavam. Prestava atenção e respondia. Isso que fazia dele um escritor tão amado, essa atenção que ele dava ao seu público. Verdade, Cleo. Aliás, o que justamente me chama mais atenção é a carta de Eduardinho Costa. Ele comenta nessa carta que ele escreveu para Monteiro Lobato que ele sonhou com muitas coisas engraçadas depois de ter lido o livro e ainda diz que preferia nem ter lido, porque naquela época só existia a primeira aventura publicada e ele não teria como descobrir o restante da história. E preste atenção nesse detalhe porque a gente vai voltar nele mais pra frente. O Eduardinho reclama que a história terminava como se fosse um sonho, porque ele não queria que fosse um sonho. Ele queria acreditar que aquele mundo realmente existia. Muito legal, né, Luiz Henrique? Então, foi nessa edição de 21 que Lobato usou mais um dos artifícios dele de empreendedor, que eu acho super legal, que é na contracapa do livro de 21, fazer o anúncio do próximo livro, que ele já ia lançar e já estava pensando ou já estava escrevendo, que seria o Marquês de Rabicó. Que, aliás, é nesse livro que a gente é apresentado a um dos personagens que viriam a ser um dos mais queridos desse universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Visconde de Sabugosa, inspirado em alguém muito importante pro Lobato, né, Cleo? Realmente, Luiz, parece mesmo que o personagem Visconde de Sabugosa foi inspirado no avô do próprio Lobato, José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé. Em 1928, já morando em Nova York, onde atuou até 1931 como adido comercial junto ao consulado brasileiro. E mesmo tão longe, Monteiro Lobato continuou expandindo as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi nesse período que ele escreveu 4 novos livros: O Noivado de Narizinho, As Aventuras do Príncipe, O Gato Félix e A Cara de Coruja. E o mais interessante é que Lobato manteve aquele recurso que ele tanto gostava, que os pesquisadores chamam de intertextualidade. Quer dizer que você coloca personagens de outros livros dentro dos seus livros. E ele também colocava personagens do cinema americano também dentro dos seus livros. Entre eles estavam personagens de desenho animado, como o Gato Félix, heróis da literatura inglesa, como Peter Pan, além do famoso ator de cinema mudo Tom Mix. Era uma mistura mágica e totalmente inovadora para aquela época. No ano seguinte, Monteiro Lobato lançou mais 2 livros, O Irmão de Pinóquio e Circo dos Cavalinhos. E pela primeira vez, Lobato coloca crianças de verdade que ele conhecia dentro dos seus livros. Ele faz uma coisa totalmente nova. Pois é, Cleo, isso mesmo. Na história aparecem 10 crianças, a maioria filhas de amigos e conhecidos de Monteiro Lobato. Entre eles estavam Alariquinho, filho de Alarico Silveira, e Maria da Graça, filha de Sebastião Sampaio. O famoso pó de pirlim-pim-pim aparece pela primeira vez no livro Pena de Papagaio. Esse livro foi publicado em 1930 e com esse recurso da magia do pó de pirlim-pim-pim, Lobato dá asas totais à sua imaginação. Agora os personagens podem ir para qualquer mundo, para qualquer país, em qualquer época, através desse recurso fantástico. Ninguém mais precisa estar sonhando e acordando. Agora é só fazer pó de pirlim-pim-pim. E em Pena de Papagaio, eles visitam o país das fábulas. E de lá trazem o burro falante, que mais tarde foi dado o nome de Conselheiro. De volta ao Brasil, em 1931, Lobato escreve o Pó de Pirlim-Pim-Pim, uma história pensada como uma continuação direta da obra anterior. No mesmo ano, ele reúne os 10 livros que ele havia escrito anteriormente, revisa, amplia os textos originais e dá origem a Reinações de Narizinho, que passa a ser o carro-chefe dos seus livros infantis. Sobre o lançamento de Reinações de Narizinho, Lobato escreveu ao seu grande amigo Godofredo Rangel: "Tenho em composição um livro absolutamente original, Reinações de Narizinho.
consolidação num volume grande dessas aventuras que eu tenho publicado por partes, com melhorias, aumentos e unificações num todo harmônico. Estou gostando tanto que brigarei com quem não gostar. Em 1933, por ser uma obra muito extensa, Lobato dividiu Reinações de Narizinho em 2 volumes, sendo o primeiro sob o título Reinações de Narizinho e o segundo As Novas Reinações de Narizinho. A segunda parte, porém, era apenas continuação do livro original, e nas edições seguintes, o livro voltou a ser publicado de forma integral. O livro se torna um enorme sucesso, conquistando leitores dentro e fora do Brasil. Em 1944, a editora America Lee publica em espanhol Las Aventuras de Naricita. E no ano seguinte, a editora italiana Eclettica Edizione publica Nasino. Reinações de Narizinho foi um sucesso absoluto e entre 1931 e 1945 teve 12 edições publicadas e ultrapassou a marca de 100 mil exemplares vendidos. O próprio Lobato, em entrevista à Rádio Record em 1948, revelou que Reinações de Narizinho era o seu livro favorito, a querida do seu coração. De todas as suas obras, Monteiro Lobato, qual a que mais lhe agradou ou que fala mais de perto ao seu coração? De todas as minhas obras, a que mais me agrada é a que me dá mais dinheiro, é a que me dá maior lucro. E revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho era ditado, porque já vendi uma série de edições de Narizinho, já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Reinações de Narizinho continua sendo um dos maiores sucessos da literatura infantil e serviu de ponto de partida para várias novas adaptações, entre elas o programa No Sítio do Pica-Pau Amarelo, criado em 1943 por Edgar Cavalheiro, e Carlos Lacerda na Rede Gazeta, em São Paulo. E teve também a radionovela A Menina do Narizinho Arrebitado, produzida pela Rádio Globo no Rio de Janeiro, que levou a história para crianças no formato dramatizado. Não podemos esquecer, gente, que o livro também foi adaptado para o estilo de opereta infantil. Acho que a primeira no Brasil, por Adroaldo Ribeiro. A sua estreia se deu em Salvador, em 1947, e teve 110 crianças e uma orquestra completa. Monteiro Lobato viajou para lá de avião para a estreia e passou mal durante a estreia. Sem falar que essa obra também serviu como pontapé inicial para adaptações na TV. A primeira adaptação televisiva da obra de Monteiro Lobato ocorreu em 52, através do trabalho do casal Júlio Gouveia e Tatiana Belink. As primeiras adaptações foram exibidas sob o título de A Pílula Falante e o Casamento de Emília, justamente do livro Reinações de Narizinho, abrindo o caminho para as diversas adaptações televisivas que nós teríamos, como a da Rede Globo, foi um estrondoso sucesso, e mais recentemente pelo SBT com O Pica-Pau Amarelo, que é recheado de referências direta da obra original. E por falar em adaptação, Cleo, foi em 2020 que você teve uma ideia fabulosa, pois assim como Monteiro Lobato fez em 1920 com os livros, você adotou a mesma ideia para lançar novas adaptações, lançando os capítulos de formas separadas para depois unificar em um livro só, não é mesmo? Então, entre 2017 e 2018, eu comecei a perceber que os livros do meu bisavô estavam sendo menos ensinados nas escolas. E os contos, como o conto Negrinha, não estavam mais caindo no vestibular. Uma situação preocupante. Eu também constatei que havia cada vez menos livros do meu bisavô sendo vendidos nas livrarias. E também, quando eu pesquisava na internet, eu estava vendo que tinha cada vez mais postagens negativas e também teses e dissertações negativas a respeito de Monteiro Lobato. E foi a partir dessa situação que surgiu toda uma estratégia para reavivar e manter viva a obra de Monteiro Lobato. E é quando a Cleo entra com um projeto incrível. Ela criou um site que demorou mais de 1 ano para ficar pronto. Exatamente, Luiz, e não parou por aí. O site realmente era o meu xodó, é o meu xodó até hoje. É baseado no site antigo que meu pai, que tinha pago e achado que era importante ter um website para Monteiro Lobato, que se chamava lobato.com.br, feito toda a pesquisa pelo pesquisador Vladimir Saqueta, baseado no livro Furacão da Butucundia. A partir da existência do site, eu percebi que não bastava o site existir, que eu precisava levar gente até o site, que senão era igual ter uma biblioteca, lembra daquelas enciclopédias britânicas que a gente deixava na estante? Pois é, um site era igual aquilo.
ninguém ia lá pegar da estante. A minha ideia foi batatal e exclusiva. Então eu comecei a aparecer no Facebook, no Instagram, para interagir com o público, né? Falar do site e informar as pessoas, as novas gerações, sobre tudo que meu bisavô fez. E esse processo todo começou lá em 2019, quando a Cleo começou a se envolver mais com o Facebook e o Instagram. Ela fez muitas pesquisas, passou a entender mais sobre a opinião pública sobre Lobato, e isso foi essencial para esclarecer essas dúvidas iniciais. Comecei a fazer lives, comecei a conhecer os pesquisadores de Lobato, e chegou um ponto que eu achei que precisava fazer mais. Aí foi que eu decidi atualizar um dos livros de Monteiro Lobato. Eu estava muito insegura no começo, não sabia por qual livro começar, não sabia se a família ia gostar, não ia gostar, realmente não sabia como é que eu ia fazer, né, para atualizar Monteiro Lobato, adaptar Monteiro Lobato, seria uma versão, uma adaptação. E aí as coisas foram caindo, sabe, nos seus devidos lugares. Já era 2019, a obra de Lobato entrou em domínio público. Então eu não precisava mais de autorização de ninguém para fazer o que eu queria fazer. E também eu decidi que eu ia começar pelo primeiro livro, Reinações de Narizinho. E foi em 2020, com a obra de Lobato entrando em domínio público, que ela percebeu que poderia modificar tudo o que quisesse sem autorização da família. E foi aí que a Cleo tomou a decisão de começar essa adaptação com Reinações de Narizinho. A ideia era transformar cada capítulo em um livro individual, assim como Lobato fez em 1920. Exatamente. Depois que eu decidi começar por Reinações de Narizinho, eu decidi, né, fazer cada capítulo num livro, igualzinho Monteiro Lobato tinha feito. Eu sempre tentei me basear muito, me orientar, fazendo as coisas do jeito que meu bisavô tinha feito. Né? Analisando, pesquisando por que ele fez desse jeito, qual era o público-alvo de Lobato, como é que eram as crianças daquela época, e tentando raciocinar e traçar um caminho paralelo, né? Para manter, o objetivo maior é manter a obra do meu bisavô viva. Se tem feito tanto sucesso todo esse tempo, como é que eu faço para continuar que continue tendo sucesso? Não é modificando totalmente. Eu lembro que a Cleo contou com uma parceria muito importante para esse processo na época. A Underline Publishing, uma editora americana fundada pela Nereide Santa Rosa. Essa parceria foi fundamental para dar a ela coragem de começar a movimentar essa ideia. Silêncio! Pois é, Luiz Henrique, a parceria com a Nereide Santa Rosa, que tinha escrito uma biografia autorizada pelos meus pais, olha só, sobre Monteiro Lobato criança, e que era dona dessa, tinha fundado essa editora chamada Underline Publishing na Flórida, né? Essa parceria foi muito importante, me deu muita coragem, muito apoio, muito incentivo no começo. Sem ela, teria sido muito impossível, muito difícil de ter feito esse projeto. E juntas a gente decidiu que o nosso público-alvo ia ser crianças de 10 anos, 11 anos para baixo, até nenezinho, se quisesse, e os pais e os professores. Então as crianças mais já aprendendo a ler, poderiam ler, teriam que ter bastante ilustrações coloridas, porque uma ilustração, né, vale 1000 palavras, explica o texto. E os pais e os professores poderiam usar para introduzir Lobato, né? E a minha esperança é que o meu livro fosse usado, meus livros, né, porque iam ser 9 total, e os livros seriam usados nas escolas para introduzir Lobato. Porque hoje em dia se introduz Lobato cada vez mais cedo, né? E foi a Cleo que ficou responsável para encontrar o ilustrador que daria vida a essa nova adaptação. Foram muitas decisões durante esse processo. E uma das mais importantes foi o uso de notas de rodapé. Elas explicavam palavras e expressões antigas e também justificavam as alterações feitas no texto. Sei lá! Sim, e em dezembro de 2020 foi bem de propósito, né? Em homenagem que Monteiro Lobato lançou em dezembro de 1920. Então, o evento 100 anos de Narizinho que eu organizei foi em dezembro de 2020 e eu lancei o primeiro livro, Narizinho Arrebitado. Pois é. 6 meses depois, eu lancei em inglês,
The Adventures of Narizinho. Na sequência, eu lancei o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E daí eu sofri, gente, mas sofri para fazer a tradução para o inglês do Yellow Woodpecker Ranch. Meu Deus do céu, como foi difícil. Mas lancei também em inglês. Infelizmente, esses livros em inglês não existem mais. Mas eu explico depois. Foi um trabalho intenso, né? A Cleo se preocupou em manter a essência de Monteiro Lobato. Ela fez uma pesquisa profunda do público que ele tinha naquela época, as crianças de 1920, como eram os estudos delas, como era o ensino daquela época e como as crianças são educadas hoje. Foi um processo cheio de questionamentos. Em 2022, eu desfiz a parceria com a Underline Publishing e decidi tomar controle dos meus livros, certo? E revisar tudo, desde o formato até a tipografia usada no título, retirar as notas de rodapé, realmente fazer, decidir, acho que a essas alturas eu sabia melhor o que eu estava fazendo e o que eu estava querendo fazer, né? E meu marido se juntou a mim, ele que faz a diagramação e faz o upload para impressão, toda essa parte técnica e gráfica é ele que faz, né? Na hora que você coloca o texto, você tem que saber onde colocar as ilustrações. Tá vendo aqui? Vai o texto e o texto acaba aqui. Então precisa ter uma ilustração nesse tanto de página desse lado. Isso é complicado se eu não pedir para o ilustrador uma ilustração para essa página. Então isso estava meio difícil o diálogo com a Underline Publishing. Então meu marido teve que, nesse livro aqui, ele criou essas ilustrações parciais. Foi um livro muito complicado de fazer. Olha só, todos aqui foram essas ilustrações, né? São recortes de ilustrações maiores criadas para colocar no livro, para que o texto acabe e não fique aquele espaço em branco. Eu tirei também as notas de rodapé que estavam atrapalhando a leitura. O objetivo de Lobato sempre foi, em primeiro lugar, o amor à leitura. Tem que fazer a criança gostar de ler, certo? Não dá com nota de rodapé a cada 5 minutos. Né? Agora eu explico as palavras dentro do texto. Por exemplo, baixela, né? Você já explica, você não diz baixela, você diz atravessa. Você muda a palavra para que a palavra seja a palavra atual usada. Tem 1000 jeitos de fazer o texto fluir no português de hoje. Sim, e isso foi super importante. Havia muitas expressões e palavras que no contexto de hoje não faziam mais sentido ou eram até problemáticas. E essas coisas para o ensino público nas escolas precisavam ser alinhadas. Não pelas crianças, mas principalmente pelo adulto, que hoje insiste em taxar Lobato de uma coisa que ele, na verdade, não era. De uma maneira geral, minha preocupação maior sempre foi manter o espírito da obra do meu bisavô e atualizar para as crianças de hoje. Como fazer isso? Então eu tinha trocentas mil palavras que não se usam mais, meu Deus do céu. Ou caíram no esquecimento, não se usa mais. Tinha construções gramaticais que não se usam mais e tinha palavras e frases inapropriadas para os dias de hoje, que não passam os valores que hoje em dia tem que ser passado para as nossas crianças. Então eu tinha tudo isso para modificar. Assim que eu resolvi assumir esse controle total da minha obra, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma revisora. Minha primeira revisora foi Kátia Chiradia, uma pesquisadora de Lobato fantástica, que me ajudou muito em definir o que eram frases apropriadas e o que não era. Por exemplo, judiação não é um termo mais apropriado. E foram 1000 detalhes desse jeito que Kátia me ajudou muito. Não só no português, na gramática. Eu ainda não tinha descoberto o programa do Google que ajuda o corretor ortográfico em português. Então, houve muita correção gramatical. A partir do livro 5, quem passou a ser minha revisora foi Denise Dias, outra pesquisadora maravilhosa de Lobato. Para isso, eu precisei atualizar realmente o visual da personagem Nastácia. Ela, como personagem, né, mudou e a roupa dela teve que mudar, obviamente, do mesmo jeito.
A minha Anastácia agora é simplesmente amiga de Dona Benta. Ajuda ela a gerenciar o sítio, tem o mesmo nível socioeconômico e cultural. Barto, quando criou Tia Anastácia, criou exatamente refletindo como era essa grande parcela da população em 1920, poucos anos depois do final da escravidão. Ignorante, sem ter tido educação, analfabeta, reduzida a fazer simplesmente trabalho doméstico, certo? A televisão mais tarde passou ela para cozinha, para empregada, né? Manteve ela na cozinha, mas agora virou empregada da Dona Benta. Acabou. Estamos em 2021. Tá na hora de ter uma alteração nesse conceito tão antiquado. E ela era uma personagem muito importante desde aquela época, né? Mas com essa nova adaptação, a Cleo decidiu que queria dar um novo papel pra Tia Anastácia nessa história. Isso realmente fez toda a diferença na dinâmica da história, né? A nova Tia Anastácia tá muito mais presente, muito mais ativa de participações na história. No começo ela ainda era tímida, mas no último livro ela apareceu mais segura de si, com uma voz própria e participando ativamente dessa história. Pois é, eu queria que Tia Anastácia fosse representativa dos dias de hoje, fosse muito mais do que ela tem sido, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto tanto da minha Tia Anastácia. Olha só, e grande parte do que Tia Anastácia transmite vem pelo novo visual dela e também pela maior participação dela nas histórias. O processo de criação estética dos personagens foi super legal. Eu fiquei a cargo de achar um ilustrador e eu vi no Instagram, meu Deus do céu, um post de um ilustrador lá de Recife chamado Rafael San. E ele fez essa ilustração aqui, olha só. Emília, Visconde, o Saci e a Cuca atravessando a rua, né, na passarela de pedestres, e eles estão cruzando Monteiro Lobato Road. E é uma alusão à capa do disco dos Beatles, onde tem os 4 Beatles atravessando a rua. Eu achei genial, adorei o humor do cara e liguei para ele. Lá, mandei mensagem, trocamos mensagem e foi com o Rafael que a gente juntos criou os personagens. Foi uma parceria maravilhosa. Com isso, os dois trabalharam juntos para colocar em imagem tudo o que a Cleo tinha na cabeça sobre como seriam os personagens. Nossa senhora. 36 minutos pra falar. Você ficou gravando muito tempo, ficou parando, não veio. Nossa. A câmera andou um pouquinho, né? Inclusive, ele queria fazer uma Dona Benta baseada na própria Cleo. Só que essa ideia não deu tão certo assim, né? Pois é, Rafael queria fazer uma Dona Benta baseada em mim, meu Deus do céu. Mas eu não dou pra Dona Benta, meu Deus. Eu tô muito mais pra Emília com o narizinho, né, do que pra Dona Benta. Então não deu certo. Dona Benta, eu decidi, é gozado, né? A Tia Anastácia dá pra atualizar e fazer uma pessoa chiquérrima, com brinco, colar, a sandália gladiadora, narizinho Pedrinho, tom de tênis All-Star que veio da cabeça do Rafael. Mas Dona Benta tem que ser a avó, ela é a avó icônica. Então usa óculos, vejam, bem parecidos com os óculos. E ela tá com a roupa da Dona Benta, do livro Receitas de Dona Benta. Foi aí nisso que eu me inspirei. Super vovó. A criação do novo visual foi um processo bom, foi divertido, foi mais ou menos fácil, né? Nunca é fácil. É assim, eu não sou fácil, Rafael não é fácil, então o processo não foi necessariamente fácil, mas foi um processo prazeroso, sabe? Muito prazeroso as ideias. Também foi importante manter a diferença da cor da Narizinho, né? Ela é descrita como morena cor de jambo e Pedrinho nunca foi descrito por Lobato dessa forma. E isso sempre traz alguns desafios. Uma das coisas muito importantes foi fazer a Narizinho da cor certa. Porque a Narizinho não é loira e não é branquinha. Ela é cor de jambo, gente.
Então, isso é muito curioso. Na hora da impressão, volte e meia a gráfica diz, tá hipersaturado, a cor tá errada. Não, a cor tá certa. Ela é dessa cor. Então tem uma diferença da cor da Narizinho para a cor do Pedrinho. Porque ela é cor de jambu, ele não é. Dá para ver essa diferença da Narizinho pro Pedrinho nessa capa aqui, tá vendo? Depois do 5º livro, o Rafael Santos se envolveu no outro projeto e não podia mais trabalhar comigo. Aí eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha que encontrar outro ilustrador que conseguisse fazer um desenho tão maravilhoso igual esse, né? Com esse traço parecido. Como é que ia ficar na metade da coleção mudar de ilustrador? E eu tive a sorte, graças a Deus, de encontrar a Laís de Núncio, que conseguiu, né, manter o traço. Eu tinha comprado os direitos das ilustrações, então eu pude fazer isso e manter a continuidade das ilustrações até o final da coleção. E agora, nesse exato momento, 9 volumes dos livros foram já lançados pela Cléo Monteiro Lobato, que inclusive você pode estar adquirindo pelo Shop da Emília. Sim, gente, lá é o local ideal para quem quiser comprar, adquirir, ler e se deliciar com essas adaptações da Cléo, que apesar de ser uma releitura, não soa como uma deturpação da obra. A leitura é tão natural quanto a obra original. Então, gente, olha só, não dá nem para conseguir segurar todos os 9, gente. Esse é o último, pode pirlim-pim-pim. Meu Deus, só como é difícil segurar os 9 livros, tão disponíveis realmente no Shop da Emília. E é como o Luiz falou, não parece que é uma adaptação. Parece que você está lendo o livro original, o livro de Lobato. E era essa a minha intenção. Ainda bem que eu consegui fazer. Estou muito feliz. O Shop da Emília fica lá no meu Instagram. Inclusive, vocês podem daí acompanhar meu trabalho mais de perto e ficar sabendo de todas as novidades, todos os lançamentos e ter contato direto comigo. E é isso, pessoal. Com todo esse trabalho de pesquisa, adaptação e cuidado, o legado de Monteiro Lobato continua a viver. E agora de uma maneira mais inclusiva, moderna e fiel à obra original. E eu fico muito feliz de ver que com esse trabalho conseguimos manter a obra de Monteiro Lobato, o espírito de Monteiro Lobato, a literatura de Monteiro Lobato viva e cada vez mais presente. E o mais legal é que a gente só tá no começo disso tudo. Muitas histórias do sítio ainda estão por vir. Cada livro novo traz um pedacinho de história para o futuro, mantendo sempre a conexão com o passado e o futuro. Sim, e que bom poder fazer isso juntos, nessas atualizações, para que o público de hoje se reconheça nas histórias. E é claro, sempre respeitando os valores de Monteiro Lobato. Para mim é um verdadeiro privilégio dar continuidade ao legado do meu bisavô. Agradeço a todos que têm acompanhado a minha jornada. Realmente é um prazer. Cada vez que eu vejo alguém que eu conheço, que me segue faz tempo, que aparece nas lives, especialmente as lives com seguidores, é um prazer. Me deixa de coração quentinho. Por isso, se você ainda não conhece, não perde seu tempo. Corre lá no Shop da Emília, garanta a sua cópia do livro e, claro, aproveita já para seguir o nosso trabalho no Instagram, para acompanhar todos os detalhes do nosso projeto. Eu estarei sempre por lá, compartilhando novidades com vocês e interagindo com vocês. E obrigado a todos por todo o carinho durante todos esses anos, gente. Obrigado por fazerem parte dessa memória afetiva que é o Memórias do Pica-Pau Amarelo. E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio de Lobato com você e eu. Compartilhem e ajudem a espalhar o amor pela literatura de Monteiro Lobato. Aproveite também para deixar nos comentários qual edição, de Narizinho Arrebitado vocês leram. Foi a do Verde, um livro verde capa dura? Foi uma que era em quadrinhos? Foi uma que, se você abria a capa dura, tinha eles todos correndo? Conta pra mim, a gente vai adorar saber, o Luiz e eu. E conta pra mim também se vocês já leram algum dos meus livros. Pois é, das minhas adaptações. Quero saber, já leu? Espero que sim, já leu. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, gente. Mua!